Agora é o seguinte, Nelson Rubens, Larissa Manoela, aquela história com a Fabiola Hyper, o que deu? Lembra que ela processou a Fabiola? Ela perdeu? Ela perdeu, olha só. Larissa Manoela perde processo contra a Fabiola Hyper. Com isso, a atriz terá que desembolsar uma grana. Em 16 de novembro de 2015, a colunista escreveu uma matéria sobre Larissa e João Guilherme, seu namorado na época, insinuando ainda que ela, aos 14 anos, estaria grávida. A atriz abriu uma ação em que contestava o conteúdo dos textos, acusando o Hypert de promover sensacionalismo com notícias falsas. Ainda de acordo com o jurídico de Larissa Manoela, os materiais causaram danos morais. Inicialmente, a justiça considerou procedente os argumentos de Larissa, dando a vitória a ela em primeira instância. E Fabiola, condenada, deveria pagar indenização de R$30 mil à atriz da Globo. Mas aí veio a reviravolta. Fabiola Hypert recorreu e, em segunda instância, o tribunal reformou a sentença e entendeu que a colunista não cometeu dano moral. Em resposta comemorativa, Fabiola se manifestou da seguinte forma: a atriz Larissa naturalmente conquistou a fama almejada e terá de aprender a conviver com ela. Deverá se despir do seu excesso de sensibilidade e compreender que a divulgação de informações e críticas a seu respeito são meros consectários da profissão escolhida e da posição conquistada. Agora, a Larissa Manoela deverá arcar com os honorários destinados aos advogados da jornalista. O acordo foi firmado no início de junho e a atriz deverá pagar os R$26 mil em 5 parcelas. Nelson Rubens, agora para processar alguém você tem que pensar 10 vezes, porque agora se você processar não ganhar, você que tem que arcar com os custos de tudo. Então, por isso que a Larissa está pagando os R$25 mil, né? Na verdade sempre foi assim, né? Quem perde tem que pagar o advogado de quem, né? Senão, como é que faz? Agora, você sabe que tem um ator que ele fala uma coisa curiosa. Eu não sou figura pública. Figura pública é político que recebe salário do povo, entendeu? Quem paga o salário do governador, do presidente, do deputado, do senador é o povo. Ele é que é uma figura pública. Mas veja bem, a partir do momento que você torna-se uma figura conhecida nacionalmente, mundialmente, não tem como, né? Acabarão aparecendo revelações. Agora, tem o direito de resposta. Eu acho que é importante esse direito que o artista tem, o jogador de futebol, qualquer pessoa tem, de se defender, de esclarecer o que está errado. Sim. Eu acho que o jornalista não dá a notícia para ofender, para achincalhar. Por que você diria, Flávia? Por quê? Porque a partir do instante que o público, o fã, percebe que um jornalista, um fofoqueiro, uma fofoqueira, que agora nasce um por dia no Brasil, se o público percebe que está perseguindo aquele artista,
aí o público acaba deixando, não dá audiência mais. Ah, dá tem sim, esses detalhes, viu? Eu discordo de você. Mas eu acho que tem muito fofoqueiro por aí que gosta de desprestigiar o artista, que gosta de falar mal. Não, e pode ainda ter, então. tem Sim. os seus fãs e tem seus seguidores e é complicado isso. É muito chata essa situação, né? Não, Graças mas aí a Deus, detalhe. a gente aqui Mas do TV Fama não tem quantos- essa fama. Flávia, mas muitos que fazem fofoca já na história do Brasil já se deram mal com esse negócio. O público perde o emprego, acaba... Você entendeu? Tem muita... É complicada essa relação artista, jornalista e o fã, e o público. Agora, Nelson... Tem que tomar muito cuidado. Porque você pra mim, quer dizer, pra mim não, você é, não é pra Você mim, é sabe para que todo o Brasil. Escuta, na ó, verdade... você é o fofoqueiro, o número 1 do Brasil. Como você, em tantos anos de trabalho, nunca teve uma desavença com alguém? Por quê? Não, na verdade, eu já tive problemas com alguns artistas, mas eu nunca fui processado. Então, é isso nem que eu tô condenado, perguntando. nem processado. Por quê? Qual que então é interessante, Por quê? Porque é importante porque você dá a notícia se há um equívoco. Eu procurei sempre procurar, é por isso que eu inventei, eu aumento, mas não invento. Aumentar é você tentar passar mais informações para o público que está te ouvindo no rádio, te vendo na televisão, compra o jornal, compra a revista. O que não pode é inventar. Inventou, atrapalha tudo, viu? É complicado. Então, é importante isso, né? E a retificação. Tá errada a notícia, corrige, dá um espaço para que o artista, o jogador de futebol, a celebridade possa esclarecer você entendeu? Não tem mais aquela, ficou calado, quem cala consente, mas ficou calado também com a internet, é melhor não ficar calado. É melhor tem que falar. Por isso que eu te amo, Nelson Rubens, sou sua fã, é meu professor diário. Agora, Lisa Gomes, tá certíssimo o que ele falou, né? Lisa Gomes, você trabalhou com a Larissa Manoela, acho que até quando ela era novinha, uns 14 anos, não foi, Lisa? Mais jovem ainda, mais novinha ainda. Mais? Eu lembro sim, porque na época que eu comecei a trabalhar com a Larissa, a gente estava junto aí, né, tentando fazer vários shows e eu fui chamada pela a ex-empresária dela para poder cuidar da parte artística dos shows. Foi quando eu dirigi a Larissa no começo, né, dos shows dela, quando ela tinha saído de Carrossel, e foi um prazer trabalhar com ela. A Larissa, para mim, assim, é uma das grandes artistas desse país e a gente sabe que tudo que ela faz realmente causa repercussão. Eu tive a honra de trabalhar na equipe dela e quando fui chamada eu fiquei muito feliz. Mas especificamente nesse caso da Fabiola Harpert, eu lembro exatamente como hoje, Flavinha. Ela me ligou, a Fabiola, e aliás, a mãe dela me ligou, a Silvana me ligou, muito chateada. A mãe da Larissa te ligou? A mãe da Larissa me ligou, a Silvana, me ligou muito chateada na época, porque ela, assim como a Fabiola, também sou jornalista, a gente se conhece, a gente está sempre junto, né, em alguns lugares, em algumas matérias que a gente vai fazer. E eu liguei pessoalmente para Fabiola e falei com ela. Eu falei, Fabiola, olha só em relação a essa nota, porque até então Fabiola sabia que eu trabalhava também com a Larissa. E a gente chegou a conversar sobre isso. E o que ela me passou foi exatamente o que Nelson, o que eu, você, todos nós recebemos furos, sendo que foi um furo errado que a Fabiola recebeu naquele momento. E a família ficou bem chateada, assim, porque Larissa, na época, era menor de idade, né? Então, assim, eu lembro pessoalmente, eu junto com a Larissa, e ela bem chateada, triste com aquela notícia, né? Porque desde pequenininha, sim, ela sempre foi massacrada com algumas notícias falsas, algumas notícias fakes. E no caso disso que aconteceu, a gente sabe, né, que a justiça, nesse caso,
favoreceu a Fabiola Harpter e deixou bem claro no seguinte, que ela tem que pagar, a gente já sabe disso, que na época foi pedido R$200 mil, né? E o texto que gerou a disputa judicial foi publicado no portal da emissora, né, do R7, em 16 de novembro de 2015, tá? E o título, para quem não lembra, era esse: Larissa Manoela é vista com filho de Leonardo e levanta suspeita de gravidez. Então, isso que ocasionou todo esse processo e, no final das contas, Larissa vai ter que pagar os R$26 mil dos honorários advocatícios. Bom, Lisa, depois a Larissa não quis se pronunciar sobre esse assunto. Ela não quis se pronunciar sobre o assunto. Eu entrei em contato, inclusive, com a advogada que cuidava do caso, né, que é a Leila Lopes, e ela simplesmente respondeu assim: vamos ter sim que pagar os honorários advocatícios. E só.